E aí, galera? Tudo bem com vocês? Essa semana a gente vai dar início aos treinamentos do GER, que a gente vai dar para os novos integrantes. E, bom, nesse primeiro treinamento a gente vai ver sobre o Git e o GitHub. E a gente vai utilizar um material feito pelo Nathan Rodrigues, um membro que atualmente está no Humanoid, também já foi coordenador do GER. E quem vai dar o treinamento vai ser eu, que eu sou o João Pedro. Bom, então vamos lá, né? E o que é um Git? Um Git ele é um sistema de controle de versão, né? Como diz o slide. E ele nasceu por causa que os sistemas de versionamento que existiam, eles eram bem defasados assim e não serviam, não eram muito úteis, basicamente, né? E esse é o Git, né? É um sistema de controle de versão. E aí tem vários sites que fazem esse trabalho do Git. Que no caso tem o GitHub, que é o que a gente usa no GER, mas também tem o GitLab, o Bitbucket e outros vários sites de Git. E, bom, qual que é o essencial do Git, né? O ideal é que, e o legal dele, né, é que a gente, vamos supor, você vai fazer um código, sei lá, um código em Python, por exemplo. E aí, bom, eu não sei se vocês já programaram bastante, né? Alguns de vocês acabaram de entrar na Unicamp, né? Mas quando vocês começarem a programar, e principalmente quando seus projetos começarem a ficar bem grandes, vocês vão ver que vocês vão ter alguns problemas com eles se você estiver editando esse arquivo localmente. Principalmente se você estiver colaborando com alguém na programação, né? Que é, você vai sentir que você vai pesar da necessidade de ter um histórico das edições desse arquivo. Que, sei lá, vamos supor que você implementa alguma função e aí essa função faz com que todo o programa pare de funcionar. E isso é bem comum até. Por isso que é interessante que seja guardado um histórico das edições, para que a gente possa restaurar esse histórico e, bom, enfim, ter um registro das edições que foram feitas, né? E o interessante do Git é que, além de manter esse histórico de versão, como esse arquivo e essas edições ficam salvas na nuvem, uma outra pessoa também pode editar esse arquivo com você e sem problema nenhum, sabe? Então evita ter, por exemplo, vamos supor que você quer fazer algum código com algum amigo seu e vocês não conhecem o Git. Então vocês, sei lá, um pode editar, aí manda pro WhatsApp pro outro, aí o outro manda pelo e-mail, e aí fica muito misturado e fica muito ruim de controlar essas versões, né? Além de ser um pouco trabalhoso, tem que mandar pelo WhatsApp, mandar pelo e-mail, enfim. E às vezes nem tem como mandar pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo tamanho do arquivo e pela quantidade de arquivo que você está editando, né? Então o interessante do Git é que ele fica salvo no servidor. Então eu posso acessar o arquivo daqui de Campinas, uma outra pessoa pode acessar o arquivo, sei lá, de São José dos Campos, e sem eu ter que ficar mandando e-mail ou mandando mensagem com o arquivo ou com os arquivos, com as pastas, enfim, é só a gente salvar nossas alterações para esse servidor. E aí nesse servidor a gente também consegue ter um controle da versão desse arquivo, né? Então o interessante é que não fica salvo em um só servidor, né? Se um servidor falhar, bom, pode ter outros servidores do Git que tem esse arquivo e você consegue acessar de outros lugares, né? E o interessante do Git é que isso fomenta muito a cultura de open source, né? Que é justamente isso do código de algum programa, de algum jogo, enfim, de alguma ferramenta ser aberto para edição. Então, por exemplo, se eu quiser contribuir com o código, por exemplo, do Linux, eu posso, sabe? Provavelmente deve estar salvo de algum Git, talvez até mesmo no GitHub, né? Provavelmente. E aí eu ver que tem algum erro ou ver que tem alguma coisa que pode ser melhorada nesse código do Linux, eu posso fazer minha edição e aí eu posso enviar para eles e sugerir isso. E aí, óbvio, né? No caso desses projetos grandes, sempre tem pessoas que são responsáveis por analisar o que é submetido, né? E aí, se eles acharem interessante, eles podem implementar essa mudança que eu fiz, né?
Então, isso que é muito interessante do Git, né? Que ele estimula essa cultura open source e ela também ajuda a gente a programar e fazer essas ferramentas, né? Sem ter que se preocupar com esses pormenores que eu falei antes. E bom, como que funciona, né? O Git, ele basicamente, digamos, quando você salva, vamos supor, se você envia um arquivo pro Git, pro GitHub no caso, né? E aí ele meio que, digamos assim, ele tira uma foto do estado atual daquele arquivo, né? Ele salva e digamos que ele tira a foto daquela versão atual. E aí beleza, você continua programando e você faz alguma atualização nesse arquivo. E aí o Git, e aí quando você sobe de novo pro Git, né? O Git ele vai, digamos que tirar outra foto desse arquivo, né? E ele vai analisar também o que foi alterado nesse arquivo. Então, quais foram as linhas de código que você acrescentou. E ele vai registrar essas mudanças. Então, por exemplo, se tiver algum amigo seu que ainda está com aquela versão mais antiga, ele não tem a versão que você enviou mais recente com as edições que você fez, é só ele atualizar o repositório local dele, que aí eu vou explicar mais pra frente como que faz, né? E aí ele vai poder ter esse registro dessas versões, registro dessas coisas mais novas que foram feitos nesse arquivo, né? E o interessante do Git também é que por causa desse método que ele faz para salvar essas alterações, essas mudanças nos arquivos de programação, você consegue criar, a gente chama de branches, que é como se fosse outros desvios assim para os arquivos. Então, por exemplo, tem essa versão do arquivo que tem essas mudanças, essas alterações, e por exemplo aqui uma branch, e agora eu estou trabalhando nessa branch. Então, se eu atualizar, eu mudei para essa branch, se eu atualizar o arquivo nessa branch, ele só vai enviar para o Git, né? Ele só vai ter essa versão mais atualizada nessa branch. Então, se eu for para uma branch mais antiga, vai ter outra versão do arquivo. E isso é bem útil, assim. Por exemplo, no Humanoid, que é o projeto que eu faço parte, né? A gente cria uma branch que é só para as coisas que ainda estão no desenvolvimento, ou são as coisas que a gente está trabalhando. E deixa a branch principal como coisa que a gente sabe que está funcionando, né? Então isso que é legal, a gente sempre tem um registro da versão funcional do nosso código e de uma versão que ainda está em desenvolvimento, e isso é bem útil. Então, bom, como que é que funciona, né? O Git, por exemplo, eu crio um arquivo e eu edito ele, né? A gente adiciona ele, digamos que ao rastreio, ou seja, o Git agora está registrando esse arquivo e registrando as mudanças que foram feitas. Mais pra frente vou mostrar um pouco para vocês de como isso é feito na prática, né? E aí a gente dá um commit, que o commit sim, ele envia esse arquivo para o servidor. E aí uma vez no servidor, outra pessoa consegue pegar ele da nuvem, né? E aqui, bom, aqui tá as coisas que a gente vai fazer depois, que alguns comandos básicos, né? Tem o commit, importante, quando você dá o commit você tem que dar o push também. E aí com o push ele vai enviar. O commit é só para, digamos, é o passo inicial para a gente submeter esse arquivo para o servidor, ou essa modificação para o servidor. E aí o git push em si que vai enviar ele. E aí para atualizar é o git pull. Bom, então vamos lá, né?